Milhões de pessoas dizem acreditar em Deus. Oram, frequentam igrejas, falam de fé. Mas existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz. E se acreditar em Deus não for suficiente? A própria Bíblia mostra que é possível falar de Deus, defender Deus e até pensar que está servindo a Deus, e ainda assim estar no caminho errado. Hoje vamos entender como isso pode acontecer e qual foi o caminho que Jesus realmente ensinou. E se você gosta de reflexões profundas sobre fé e Bíblia, já se inscreva no canal Mostra pra mim o Caminho, porque aqui a busca é simples: menos religião e mais verdade. Nem todo mundo que fala de Deus conhece Deus. Existe uma frase de Jesus que sempre chama a atenção. Ele disse: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus." Essa afirmação é surpreendente por um motivo muito simples. Jesus não estava falando de pessoas que negavam Deus. Ele estava falando de pessoas que diziam acreditar nele. Pessoas religiosas. Pessoas que falavam de fé. Pessoas que aparentemente estavam do lado certo. Mesmo assim, Jesus disse que nem todas estavam no caminho certo. Isso revela algo profundo. Acreditar em Deus não é a mesma coisa que conhecer Deus. Muitas pessoas sabem falar sobre Deus. Conhecem versículos. Conhecem tradições. Conhecem discursos religiosos, mas nunca desenvolveram um relacionamento verdadeiro com ele. É como alguém que sabe tudo sobre um médico famoso. Conhece as histórias, conhece o nome, já ouviu muitas coisas sobre ele, mas nunca teve um encontro real com esse médico. Espiritualmente, algo parecido acontece o tempo todo. Muita gente cresce ouvindo falar de Deus, mas nunca parou para realmente buscar conhecê-lo. Quando a fé vira apenas tradição, outro motivo que faz muitas pessoas se perderem no caminho espiritual é a fé baseada apenas em tradição. Muitas pessoas acreditam em Deus simplesmente porque cresceram em um ambiente religioso. A família acredita. A comunidade acredita. A cultura acredita. Então a pessoa continua acreditando também. Mas muitas vezes isso acontece sem reflexão verdadeira, sem busca pessoal, sem transformação real. Jesus enfrentou exatamente esse problema na época em que viveu. Muitos líderes religiosos eram extremamente dedicados às regras religiosas. Eles jejuavam, oravam em público, ensinavam a lei. Mas Jesus disse algo muito forte sobre eles. Ele afirmou que aquelas pessoas honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Externamente parecia tudo certo, mas internamente faltava algo essencial. Faltava uma fé viva, uma fé que transforma atitudes, uma fé que muda prioridades. Quando a fé vira apenas um costume religioso, ela pode dar uma sensação de segurança espiritual, mas essa segurança pode ser apenas uma ilusão. O caminho que Jesus realmente mostrou. Se acreditar em Deus não é suficiente, então qual é o verdadeiro caminho? O próprio Jesus respondeu isso de forma clara. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Essa frase muda completamente a forma de entender a fé. Jesus não chamou pessoas apenas para acreditarem em Deus. Ele chamou pessoas para segui-lo. Seguir Jesus significa permitir que os ensinamentos dele moldem a vida. Significa aprender com ele. Significa confiar nele. Significa deixar que a maneira de viver ensinada por ele comece a transformar decisões, atitudes e valores. É por isso que a fé verdadeira não é apenas uma crença intelectual. Ela é um caminho que muda a direção da vida. Antes, a pessoa vive apenas para si mesma. Depois, ela começa a buscar a vontade de Deus. Antes, Deus é apenas uma ideia distante. Depois, Deus se torna uma presença real na vida diária. E é nesse momento que a fé deixa de ser apenas religião e se torna um relacionamento verdadeiro com Deus. Talvez a pergunta mais importante não seja: você acredita em Deus? A pergunta talvez seja outra: você realmente está seguindo o caminho que Jesus mostrou? Existe uma grande diferença entre acreditar em Deus e andar com Deus, entre falar de fé e viver uma fé que transforma a vida. E essa é uma reflexão que cada pessoa precisa fazer com sinceridade.
Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que hoje muitas pessoas acreditam em Deus, mas ainda vivem longe do caminho que ele ensinou? Escreva aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreva no canal Mostra pra mim o Caminho e ative o sininho, porque aqui nós continuamos explorando perguntas profundas sobre fé, Bíblia e espiritualidade, sempre buscando ir além das tradições e nos aproximar mais da verdade. E se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém. Às vezes, uma única pergunta pode abrir um caminho completamente novo, e quando o assunto é fé, o caminho faz toda a diferença.